Alunos da Teologia da Reforma, essa será a nossa primeira aula. Meu nome é Valério Nascimento e é um imenso prazer ter vocês aqui para nós caminharmos juntos no conhecimento da Sagrada Escritura. Então vamos organizar a nossa pesquisa sobre o Novo Testamento. Nós seguiremos a organização canônica e começaremos a estudar o livro de Mateus. Então, para sermos práticos, num viés de descomplicação para nós entendermos, você tem a sua Bíblia em casa, você abre lá no livro de Mateus, faz as suas leituras devocionais e deseja aprender mais sobre a Palavra de Deus, sobre o Novo Testamento. Então, nós constatamos aqui que o livro de Mateus tem 28 capítulos. Então, é um evangelho de tamanho considerável para nós estudarmos com cuidado. E o que nós faremos? Nós trabalharemos em algumas partes para entender o livro. Em primeiro lugar, a primeira coisa que a gente vai observar sobre o Evangelho é a autoria. A pergunta nesse caso é quem escreveu o livro? Quando nós abrimos a Bíblia aqui, e na minha está assim, o título é O Evangelho segundo Mateus. Então, normalmente as Bíblias vêm com essa definição de autoria. Então, nós somos condicionados e trabalhamos com um pressuposto de que o autor do livro é Mateus. A grande questão aqui, para sermos cuidadosos com as nossas percepções e conclusões, é que em nenhum momento do livro nós temos isso claramente declarado. Nós não encontramos em nenhum lugar dos 28 capítulos a afirmação Mateus, escrevi esse livro. Em nenhum lugar você encontra isso. Automaticamente você pode estar se perguntando e me perguntando também, quem escreveu então esse livro? Quem é o autor desse primeiro evangelho? Nesse caso, nós vamos ter que usar um vocabulário um pouco técnico para entender essa questão, que normalmente se chama de evidência externa e evidência interna. Vamos ser cuidadosos aqui. Evidência externa e evidência interna. No que diz respeito à evidência interna, eu já disse anteriormente que não há uma menção clara da autoria de Mateus desse livro. Então, por esse caminho, nós encontraremos algumas dificuldades. Então, o que os estudiosos fazem? Eles, na verdade, eles trabalham com a chamada evidência externa. Nesse caso, se leva em conta os testemunhos oriundos da tradição, principalmente da patrística. Imaginando, é difícil fazer determinações temporais na história, mas vamos imaginar a patrística do ano 100 ao ano 451 aproximadamente. Então se tira algumas falas de alguns chamados pais da igreja que atribuem a Mateus esse evangelho para definir a sua autoria. Então nesse caso, na evidência externa, eu preciso do testemunho da patrística para conseguir detectar a questão da autoria. E nós temos Eusébio de Cesareia, no livro dele, História Eclesiástica, ele cita Papias e a chamada logia. O que é a logia? A coleção de alguns ditos do Senhor que foi escrito provavelmente em hebraico ou aramaico, depois foi traduzido para o grego. Então se imagina que a logia seja uma forma de se responder à autoria de Mateus para esse evangelho. Mas a gente tem a menção de Irineu, Clemente de Alexandria, Cirilo de Jerusalém, Jerônimo, vários pais da igreja, nós encontramos nos escritos deles a menção e a afirmação de que Mateus, de fato, foi o autor do primeiro evangelho. Então, o que acontece? Pela evidência externa, nós temos muitos testemunhos que conseguem trazer substratos e fundamentos para nós defendermos a autoria de Mateus para esse primeiro evangelho. Agora, na evidência interna, falta-nos base. Então, nós temos que ir pelo caminho da evidência externa para tentar resolver essa questão. Mas há um outro ponto sobre isso que nós poderíamos e que devemos observar agora. Quem é Mateus ou Mataios, como a palavra grega usada é Mataios. Então, o nome dele em grego era esse. Quem é esse Mateus? Na verdade, a palavra Mateus ela aparece 5 vezes no Novo Testamento. Somente 5 vezes. Nós temos aqui no capítulo 9, verso 9 de Mateus, na sua própria chamada,
capítulo 10, verso 3, em Marcos, capítulo 3, verso 18, Lucas, capítulo 6, verso 15, Atos, capítulo 1, verso 13. Na verdade, Mateus aparece em todas as listas dos apóstolos. E, além disso, aqui em Mateus, ele aparece na sua chamada, no capítulo 9. Entretanto, em Marcos 2, versos 13 e 14, em Lucas 5, versos 27 e 28, ele é chamado de Levi. Então, em Mateus é chamado de Mateus, no primeiro evangelho, já no outro evangelho é chamado de Levi. Então, aqui a gente tem uma problemática na hermenêutica. Por que ele tem dois nomes? Na verdade, isso é muito discutível no meio acadêmico. Há quem diga que Mateus é o nome grego, Levi é o nome judaico que ele tinha, que era comum, como Saulo e Paulo. Essa atribuição nominal era muito comum no primeiro século. Então, na verdade, nós temos essas duas percepções para nós observarmos. Realmente, que ele é chamado de Levi e ele é chamado de Mateus. Levi somente em Marcos e em Lucas, nunca em Mateus. Isso acontece. Então vamos lá, depois de fazer essas observações, mesmo que introdutórias sobre a autoria, o que nós temos em mãos? Na verdade, recapitulando, na evidência interna, nós não temos nada. Na verdade, aqui o que temos é que o autor do primeiro evangelho, ele é anônimo. Nós não sabemos de fato quem é pelo texto, pela evidência interna. Entretanto, pela evidência externa, nós temos vários e vários testemunhos, alguns eu citei aqui, alguns pais da igreja que trazem em seus escritos menções no que diz respeito à autoria de Mateus para esse evangelho. Então, nós que temos aqui o evangelho segundo Mateus, precisamos ter em mente que o fundamento disso está mais na evidência externa do que na evidência interna. Precisamos reconhecer isso como um compromisso para nós afirmarmos a partir do que se estudou até agora sobre o livro. Então essa é a nossa primeira aula, fiquemos com a questão da autoria e outros elementos logo virão.